No vídeo anterior, parte 1 desse aqui, eu apresentei sucintamente como o complexo de Édipo foi postulado por Freud em 1910 e como houve alterações posteriores no seu entendimento, notadamente feitas por Lacan na década de 1950. Eu destaquei como os psicanalistas atualmente preferem dar ênfase na formulação lacaniana, mas, no entanto, sem afirmarem categoricamente que a proposta de Freud está superada. E eu sugeri que isso tem uma razão, que é salvar o complexo de Édipo de críticas. Eu sugiro que quem se interessar pelo assunto assista ao outro vídeo, de preferência até antes de continuar nesse aqui. O link está fixado aí nos comentários. Dando continuidade então, hoje em dia costuma ser dada pelos psicanalistas uma descrição do complexo de Édipo sem mencionar falo, desejo da morte do pai, desejo pela mãe, por parte da criança, e tudo mais o que Freud diz de forma extremamente sexual e polêmica, mas também sem apontar que aquilo está errado, que foi abolido. Eles apresentam a formulação moderna, sugerindo que aquelas teorizações meio, digamos assim, intragáveis de Freud, no fim das contas, significam isso que a versão moderna está colocando. Ou seja, eles encontraram uma forma de contrariar Freud sem cometer o sacrilégio psicanalítico de dizer que Freud estava errado. Mas você vai ficar com Freud ou com Lacan? Ou vai tentar conciliar as duas e fazer como fazem, dizendo que são duas faces da mesma moeda? Essas apresentações modernas do complexo de Édipo, além de pouparem Freud de críticas, querem se mostrar mais atuais, falando de conjecturas na criação ali da criança que podem funcionar como funções que vão modelar a psique desta criança. Descolam um pouco das figuras, das pessoas, dos indivíduos, pai, mãe e filho, e falam dessa função. E descrevem a coisa como a atuação de funções. Então eles dizem a quem acha estranho: olha, abra sua cabeça, não se apegue ao gênero das pessoas envolvidas. Até pode acontecer de o pai exercer a função materna. Só que quem colocou o gênero como elemento fundamental no desenvolvimento da criança, nessa teoria, segundo essa teoria, foi o próprio Freud, que inclusive destacou a presença ou a ausência do pênis como fundamental nesse drama desenvolvimental. Então a pergunta fica: vai ser dito pelos psicanalistas modernos, com todas as letras, que do jeito que Freud concebeu não está correto? Ou continua se aceitando do jeito que Freud propôs, mas mantém-se na manga essa carta, essa saída, para quando for questionado poder citar a releitura lacaniana? Só para colocar a teoria fora do alcance de críticas, entende? Se alguém falar, por exemplo, mas isso aqui não acontece sempre nas relações ali entre criança e seu pai. Ou então, mas os pais não agem sempre assim no mundo real, conforme as ilustrações que ele apresentou dessa convivência. Ou então, alguém poderia dizer, mas tem criança que é órfã de pai, mas tem criança que foi criada pela avó e não pela mãe. Ou ainda mais modernamente, mas tem criança que foi criada por um casal gay. As duas figuras são masculinas, as duas figuras agem como pais, ou as duas figuras agem como mães. O psicanalista moderno então poderá se sair: mas na teoria pai não precisa ser pai e mãe não precisa ser mãe. Em todos esses casos aí citados, que poderiam ser exceções, você vai escolher ali um dos elementos e falar: esse aqui está no lugar do pai, aquele ali está no lugar da mãe. Veja que, apesar de parecer que é uma boa saída, e se algo talvez, analisado assim superficialmente, até plausível, isso faz com que a teoria fique vaga, etérea. Ela escapa de ser posta contra a parede diante de fatos verificáveis, de conjunturas familiares ali,
que podem ser observadas, constatadas, mas, em compensação, vira a teoria quase um monte de nada, sem aplicação prática, que só serve para, talvez, deleite e ostentação intelectual. Ela serve para ser ensinada em cursos de psicanálise, para os psicanalistas aprenderem a repetir e talvez ensinarem em outros círculos de psicanálise. O que eles fazem assim é misturar algumas coisas mais razoáveis, facilmente aceitáveis, que são aquelas que eu reportei no início do vídeo anterior, repito a sugestão de ir lá assistir, que é o complexo de Édipo apresentado de uma forma que parece bastante aceitável, mas no pacote embrulham junto umas ideias escandalosas, que são aquelas que eu falei agora há pouco, propostas por Freud. No primeiro vídeo também está mais esclarecido, de um jeito que essa parte mais escandalosa pode ser ali diluída se alguém vier desafiar. Então vamos organizar melhor aí os problemas com a teoria do complexo de Édipo. É apresentada uma versão nova, que é bastante discrepante da versão original, querendo passar a impressão de que é apenas uma explicação adicional, sem deixar claro que a versão original era inadequada. Vamos ver agora alguns problemas teóricos. Quer dizer então que a função paterna pode ser, além do pai, não necessariamente exercida pelo pai, pode ser exercida por outra pessoa, que não precisa nem mesmo ser do sexo masculino. Então pode ser o avô, a avó, a irmã mais velha. Pode ser realizada essa função paterna até mesmo por algo que não seja uma pessoa. Pode ser o trabalho da mãe, que rouba tempo dela, que rouba parte da atenção que ela teria que dispensar à criancinha. Pode ser um hobby, pode ser alguma coisa na sociedade. Tá, mas uma coisa assim se equivale ao pai, apresentado lá atrás por Freud? Tem como igualar tudo isso sob o rótulo de função paterna? Porque vejamos diversos elementos essenciais do complexo de Édipo na sua formulação original. Como que o outro faz o papel de um pai que vai se interpor entre a criança e a mãe, se essa figura não for exatamente o pai? Um avô, uma avó irão se interpor da mesma forma que o pai, na teorização original? Um trabalho tem a concretude para a criança perceber? Outra coisa, se as funções ali são exercidas por personagens que não são necessariamente o pai e a mãe, qual o sentido em fazer referência ao mito grego de Sófocles, da peça O Édipo Rei, que também foi apresentada no primeiro vídeo? Qual seria, no caso de não haver um pai real, a rivalidade que a criança desenvolve? Rivalidade com o quê? A criança vai rivalizar da mesma forma com a irmã mais velha, com o trabalho, com os compromissos da mãe na igreja, qualquer coisa assim? Na formulação original, o filho quer tomar o lugar de alguém. De quem ele vai querer tomar o lugar? E por que se iria chamar o movimento de saída do complexo de castração simbólica? Esse termo está completamente relacionado com a formulação original, em que a criança descobre que a mãe não tem um pênis, que as mulheres não têm pênis e fica com medo do pai castrá-lo. A criança vai ficar com medo do trabalho castrá-lo? Não, esse termo não faria mais sentido nessa formulação nova. Inclusive, no complexo da forma original colocada, existe na versão feminina a inveja do pênis que a menina desenvolve. Bom, o fato é que a teoria, seja em qual versão for, é imprecisa e carente de um melhor embasamento. Um conceito que pretende ser a explicação científica do desenvolvimento humano e raiz de grande parte dos problemas psicológicos não pode ser uma redação baseada na leitura de um mito e nas idealizações de um propositor teórico. Esse suposto complexo, quando apresentado nos círculos psicanalíticos, não deveria ser apenas a divulgação de uma descrição histórica, apresentada como algo pitoresco e genial, colocada na forma da narração de uma historinha de como se dá o desenvolvimento da criança,
salpicada de alguns elementos que leigamente parecem ser comprovações da teoria. Alguns exemplos que os psicanalistas dão para ilustrar. Onde estão as evidências de que aquelas coisas se dão daquelas formas como via de regra? Onde ficam as considerações alternativas para a gente poder comparar? O que acontece quando a dinâmica familiar se dá de forma diferente? Para esse estabelecer tudo isso, são necessárias pesquisas científicas sobre o assunto. Não bastam as situações exemplificadoras que eu acabei de mencionar, os relatos anedóticos oferecidos como prova da veracidade da teoria, quando na realidade eles são apenas impressões superficiais, interpretações enviesadas. Onde ficam as pesquisas científicas sobre esse assunto do complexo de Édipo, tão central para a psicanálise? Ficam geralmente fora das preocupações dos psicanalistas. É preciso fazer pesquisas de falseamento, ou seja, buscar investigar situações que possam desmentir a existência do tal complexo de Édipo. Se essas situações não conseguirem desmentir a teoria, então ela se mostra viável, ela passa no teste e fica parecendo ser mais robusta. Estudos com crianças que perderam cedo a mãe ou pai, por exemplo, crianças que foram criadas em instituições de abrigo, crianças de pais separados, criadas pela avó, filho único em comparação com aquele que tem vários irmãos. Enfim, estudos comparativos precisam mostrar, à luz da teoria, que diferenças fazem todas essas variações. Em outras palavras, a teoria precisa ser confrontada, testada, e não protegida com relativizações até o limite. Se a teoria não apresenta termos concretos e bem definidos, ela na realidade não explica nada. É apenas um texto que se acomoda para comentar qualquer coisa. Ela não prevê nada e não faz diferença a organização familiar ser desse ou daquele modo. É uma teoria que não serve para nada. Outra forma de fazer estudo seria o seguinte: o que a teoria do complexo de Édipo supõe que acontece em determinados casos? Quando a mãe age assim, o pai age assado. O que acontece com a criança? Vai provocar na criança e no adulto, que depois ela irá se tornar, insegurança, distúrbios de impulsividade, por exemplo? E tem estudos investigando se essas características ou outras podem ser associadas ao complexo de Édipo. Enfim, a mensagem final desse vídeo: em vez de se ficar dando destaque a esse tipo de teoria imprecisa, que é uma das mais conhecidas e que até hoje está sendo apresentada para os estudantes de psicologia, teoria que está aí só por conta de tradição e uma quase idolatria sob o slogan de que Freud explica tudo. Vamos buscar valorizar teorias mais bem embasadas? Ou então vamos tentar embasar o que puder se aproveitar dessa teoria sobre o desenvolvimento psicossexual do ser humano. Até um próximo vídeo.